Olá, queridos. Bom te ver por aqui mais uma vez. Se você já é inscrito, obrigado pela confiança nesse trabalho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Nós vamos estar iniciando com esse vídeo uma série sobre persistência. E hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 15, versículo de número 21 em diante. Lá narra a história da mulher cananeia. Algumas versões chamam ela de a mulher Ciro-fenícia. O que a Bíblia diz lá é que esta mulher, falando resumidamente, ela tinha uma filha e essa filha estava terrivelmente endemoniada, miseravelmente, algumas versões falam, endemoniada. E ela então sai da sua terra, a Bíblia diz que ela era das regiões de Tiro e Sidom, e ela vai ao encontro de Jesus. Ela precisa de uma providência, precisa de uma intervenção da parte de Deus na vida da sua filha. Então ela vai até Jesus. E é claro que, meditando na história, nós podemos extrair algumas lições ali no que diz respeito à persistência. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui como lição acerca da persistência é que esta mulher ela não olhou para a dificuldade, mas sim para a necessidade. Este é o primeiro ponto. Olhar para a necessidade e não para a dificuldade. Por quê? Porque toda vez que nós olhamos para a dificuldade, a necessidade acaba não sendo suprida. Por exemplo, quantas pessoas que gostariam de estar fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando, ganhando almas, mas a maior parte delas, quando a gente vai conversar, normalmente, de alguma outra forma, ou até mesmo de forma direta, vai falar acerca da dificuldade, que é difícil hoje de ganhar pessoas, que é difícil de pregar, é difícil de levar a palavra de Deus, ou seja, está olhando para a dificuldade e não para a necessidade. Quando nós olhamos para a necessidade, ou seja, uma necessidade a ser suprida, ainda que haja uma dificuldade, nós vamos enfrentar essa dificuldade. E provavelmente nós vamos vencer essa dificuldade, porque dificuldade sempre vai ser assim. Nós vamos vencer com luta, com trabalho, vamos vencer com empenho, vamos vencer realmente com persistência. Eu quero dar um exemplo claro aqui da palavra de Deus, uma outra passagem. No livro de Marcos, capítulo 2, a Bíblia narra a história de um dos milagres que eu considero assim um dos milagres mais extraordinário, uma das situações, melhor dizendo, em que ocorreu o milagre, que foi uma situação muito bonita, muito legal, uma demonstração grande de amor por parte do ser humano. A Bíblia diz que Jesus chega ali na região de Cafarnaum e toda a região ali fica sabendo que ele está em casa. Então todas as pessoas afluíram para aquele lugar. E a Bíblia diz que aquele lugar ali se encheu. No entanto, havia 4 homens que tinham um amigo que a Bíblia diz que era aleijado. E eles assumiram o propósito no seu coração de ajudar aquele amigo deles. Ou seja, levar ele até Jesus para que Jesus viesse operar o milagre sobre ele. Para que Jesus viesse curá-lo. No entanto, a Bíblia diz que quando eles chegam no local, como toda a cidade praticamente tinha fluído para aquele local para ouvir o mestre, para ser tocado, para ser abençoado, para receber uma cura, para receber um milagre, então a casa estava cheia, não tinha como entrar naquele local. Só este ponto nós já podemos entender que a dificuldade já era grande. Porque se fosse uma pessoa, poderia fazer, por exemplo, como a mulher do fluxo de sangue, se espremendo por entre as pessoas e tudo mais, e conseguir chegar e tocar em Jesus, ou até mesmo falar com Jesus. No entanto, eram 4 homens carregando um outro homem numa maca. A dificuldade para chegar até Jesus era muito grande. Não conseguiram provavelmente entrar pela porta, nenhum outro acesso, mas veja como esses homens foram persistentes. Por quê? Porque eles não olharam para a dificuldade. Muitos de nós talvez teriam olhado para a situação e dizer, poxa, hoje não tem como. Tem muita gente aí, não tem como entrar, vamos voltar amanhã. Mas aqueles homens decidiram persistir. Por quê? Não olharam para a dificuldade, mas olharam para a necessidade do seu amigo ser curado. E a Bíblia diz que eles fazem algo extraordinário, algo que não estaria muitas vezes no coração da maioria das pessoas. A maioria das pessoas teria voltado para trás e deixado para outra hora. Mas eles decidiram, não, nós vamos fazer, nós trouxemos você até aqui, você vai chegar até o mestre.
E a Bíblia diz então que eles subiram pelo telhado. Veja que se a dificuldade de acessar Jesus ali pela parte normal, pelo térreo, de certa forma, ali pela porta, pela janela que fosse, já era difícil por causa da multidão, imagina agora então ter que subir um homem em maca e insá-lo através do telhado para que ele descesse até Jesus. E a Bíblia diz, é claro, que o milagre aconteceu. Por quê? Por causa da persistência daqueles homens. Daqueles 4 amigos que decidiram ajudar um outro homem. Se eles não persistissem, se eles olhassem para a dificuldade ao invés de olhar para a necessidade, eles teriam com certeza desistido. Eles não teriam seguido em frente. Por quê? Porque eles teriam olhado para a dificuldade e não para a necessidade. No caso da mulher cananeia, a mulher Ciro-fenícia é a mesma coisa. Esta mulher enfrentava uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que existe todo um contexto histórico entre Israel e a Síria. A Síria, por muitas vezes, foi inimigo do povo de Israel, entrou em guerra contra o povo de Israel. Então havia todo um contexto histórico ali que já poderia trazer no coração e na mente desta mulher que ela não seria atendida. Afinal de contas, ela não foi para lá como que não sabendo quem era Jesus. Ela foi para lá sabendo que Jesus era judeu, sabendo que Jesus era mestre em Israel. Então, mediante todo esse contexto histórico, ela poderia pensar, ele não vai me atender. Essa já seria uma grande dificuldade para esta mulher. Mas ela resolveu olhar para a necessidade e não para a dificuldade. E ao olhar para a necessidade de que sua filha fosse curada, fosse liberta daquele demônio, ela enfrentou a dificuldade que seria, no caso dela, ali o contexto histórico. E por isso, ela já estava ali no caminho para receber o milagre em sua casa, na vida de sua filha.